Está escrito nas Escrituras, na Bíblia Sagrada, em Romanos 12, o seguinte: Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação de vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e a perfeita vontade de Deus, né? Diante disso que estamos lendo, né, ouvindo, vamos meditar, né? O que devemos aprender em nossas vidas? Refletir, raciocinar, meditar, né? De tudo que ouvimos, lemos sobre Deus, né? Ouvimos, escutamos nas redes sociais e vemos nas redes sociais, né? Palavras de Deus, né? Muitas coisas de Deus, pregações, né? Vamos a um culto nos templos, né? As ditas e chamadas igrejas, congregações. Vamos lá e achamos que estamos prestando um culto, né? Apresentando, né? O nosso corpo, nosso ser a Deus. Devemos pensar, né? Meditar mesmo e refletir, né? Se condiz, se é verdadeiro esse culto, né? Se esse é o culto que agrada verdadeiramente a Deus, se é o culto que Deus descreveu ali em Romanos, né? Que devemos prestar um culto racional, que raciocina, que pensa, que medita. É isso que está dizendo ali. Mas nós devemos pôr muita atenção quando nós adentramos as Escrituras, folheamos as Escrituras, né? Devemos, por isso que está lá no Salmo, né? Que será bem-aventurado aquele varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, né? Nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, mas seu prazer é na lei do Senhor. E nela medita de dia e de noite, está descrevendo, está definindo, né? A forma certa, né? Que eu devo ser esse bem-aventurado, esse varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, né? Nem se assenta na roda dos escarnecedores, nem se detém no caminho dos pecadores. Mas ele tem o seu prazer na lei do Senhor, nela medita de dia e de noite, né? Porque aqui está falando, né? Rogo-vos, irmãos, né? Pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, né? E está dizendo lá, logo abaixo, não vos conformeis com este mundo, com este mundo, né? Que foram constituindo em nós, né? Nos condicionando. Esse mundo que está descrevendo aqui é o mundo que foi formado em nós, na nossa mente. Então nós devemos renovar nossa mente nesse entendimento, né? Que esse culto racional que devemos prestar a Deus é o culto que pensa, que reflete, que medita se é verdade ou não, se eu estou fazendo o que é certo ou não, né? Se eu estou agradando a Deus, né? Ali fala, né? Para que a gente conheça a boa, a agradável e perfeita vontade de Deus, nós temos que prestar esse culto racional, né? E devemos passar por essa renovação de mente, né? Ter o conhecimento, que é as Escrituras, mais o entendimento, para que a gente esteja realmente prestando esse culto que raciocina, que reflete, que questiona, né? Que pergunta, que tem curiosidades, né? Então, quando a gente vai pensando, prestando esse culto, oferecendo nossos corpos mesmo em sacrifício vivo, porque é o que tem que ser o sacrifício ali, né? Eu tenho que apresentar-me a mim mesmo a Deus. Se eu vou para um lugar, né, eu fico condicionado àqueles ensinos, àquelas doutrinas, né, aquelas religiosidades, crendices, padrões e tradições, eu fico ali. Eu não estou prestando um culto racional, oferecendo o meu corpo em sacrifício vivo e agradável a Deus, né, que é um cheiro suave, né? Então a gente deve começar a pensar. Quando nós vamos lendo, é porque nós não temos esse costume de nós mesmos meditarmos. Não digo que todos, né?
Muitos meditam, leem as escrituras, né? Muitos, mas nós devemos sempre voltar de novo, ler de novo, ler de novo, meditar, refletir, ter curiosidades. Como assim? Será que o que fazem por aí está certo, né? Tem que ir numa igreja que ali está prestando culto, né? Aí eles têm lá aqueles rituais, né? Primeiro canta louvores, depois prega a palavra, tem horário para o Espírito Santo chegar, e tem que se batizar, e tem Santa Ceia, e tantas crendices e tantas religiosidades, né? Tantos costumes, né? Que vão nos condicionando, e a gente não para pensar se isso é verdadeiro, se está certo, se eu estou prestando realmente um culto racional ao meu Deus, ficando ali naqueles lugares por dias, por anos e anos, ouvindo as mesmas coisas, praticando as mesmas coisas, não andando em novidade de vida, não conhecendo realmente o nosso Deus. Então devemos nos voltar. Quando a gente realmente tem o prazer, né, de meditar na lei do Senhor, como está ali no Salmo, para ser aquele bem-aventurado que, né, não anda segundo o conselho dos ímpios. Já está definido, eu não vou andar segundo o que me falam, né? Segundo a costumes, tradições, crendices, religiosidades, padrões, tradições. Eu vou andar como diz as Escrituras, para que flua em mim rio de água viva, porque Deus não aceita a aparência humana, ele tem que me fazer com suas mãos. E as suas mãos fortes, seu braço estendido está nas Escrituras, né? Nessa encarnação das Escrituras em mim, porque as Escrituras é um verbo, a Escritura é virtude, né? Eu não devo ser persuadido a acreditar no que me falam, da forma que me falam e definem as Escrituras e a palavra de Deus, né? Eu tenho que prestar esse culto, eu mesma, né? Adentrando, eu tendo um momento para meditar nas Escrituras e depois novamente, né? Tu, quando orares, entra em teu aposento e fechando a tua porta, teu pai que está ali no secreto te vê e te recompensará publicamente. Então eu não devo, né, caminhar com a multidão, o que me falam, né, as crendices, os condicionamentos, as religiosidades, os rituais, né? Eu tenho que prestar um culto que eu raciocino, que eu penso, que eu reflito, que eu medito, né? Vamos ver se isso é verdadeiro. Deixa eu ver se realmente isso condiz, se isso realmente procede, né? Porque Deus falou: aprenda de mim que sou manso e humilde de coração. Tomai sobre mim o meu jugo suave e meu fardo leve. Então nós devemos ter o temor do Senhor, né? Que é o conhecer das Escrituras, porque está escrito que o temor do Senhor é o princípio do saber, da sabedoria. Então, eu tenho temor de Deus quando eu adentro as Escrituras, quando eu medito, quando eu construo um altar para eu estar ali prestando um culto racional, meu Deus, verdadeiro, não uma devoção falsa, né? A gente acaba que tem uma devoção falsa a um Deus que a gente não conhece, né? A gente fala: nossa, mas eu respeito Deus, eu tenho temor de Deus, eu faço isso para agradar a Deus, né? Uma falsa devoção, um falso culto, né? E não vamos agradar a Deus, não vamos conhecer a boa, nem a agradável, nem a perfeita vontade de Deus, enquanto não estivermos condicionados, né? Por crendices, por padrões, por religiosidades, né? Por ensinos religiosos, né? Nós devemos nos libertar, né? Pelo Filho unigênito que vai nascer na gente, que está ali nas Escrituras, né? Então, nós só vamos mudar o nosso jeito de entender a palavra de Deus, de entender quem é Deus, o que é fé, né? O que é Jesus, o que é Espírito Santo, quando nós passarmos por essa renovação do nosso entendimento, por essa renovação de mente. Seremos transformados pela renovação de mente, porque aí nós vamos tendo a mente de Cristo e vamos dizendo: já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora eu vivo, vivo-a na fé no Filho de Deus. Quem é o Filho de Deus? Que fé é essa no Filho de Deus? As Escrituras, o Verbo que vai se encarnando em mim. Para que eu conheça a boa, a agradável e perfeita de um Deus verdadeiro, né? Porque eu vou conhecer o que está no secreto e vou trazer em público. Aí estarei cumprindo, eu vou cumprindo as Escrituras, né? Está escrito em primeiro lugar
Busque o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas, né? Então, Deus fala também, deleita-se no Senhor e Ele concederá o desejo do teu coração. Entrega teus caminhos, Senhor, né? Confia nele e o mais Ele fará. Então, nesse fato de eu entregar os caminhos a Deus, verdadeiramente, é eu estar ali, nas verdades que liberta, conhecendo o Filho unigênito, que é o Verbo que se encarna, e o menino Jesus vai crescendo em graça e sabedoria, e a Virgem conceberá do Espírito Santo. Das Escrituras do Velho Testamento e do Novo, a Virgem conceberá, né? Agraciada, aquela pessoa que vai se dedicar a ter um altar para conhecer o seu Deus verdadeiramente e prestar um culto realmente racional, que pensa, que reflete, que pergunta, que questiona, né? Que não vai acreditando em qualquer coisa, que vai caindo, né, em qualquer coisa, em qualquer artimanha humana, né? Mas ela pensa, mas ela raciocina, ela usa o seu saber, ela vai tendo as sabedorias que está ali nas escrituras. Tisser abandon fondegar furver.